Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do 12º ano Matemática Simples. Na aula de hoje vamos começar com a introdução ao cálculo combinatório. Ora, comecemos então com a definição de cardinal de um determinado conjunto. Pronto, como o nome diz tudo, não é? É o número de elementos desse mesmo conjunto. Ora, dois conjuntos dizem-se equipotentes, ou seja, têm o mesmo cardinal, se existir uma bijeção de A sobre B. Uma bijeção, no fundo, é uma aplicação que a cada elemento de A faz corresponder um e um só elemento de B, de tal modo que todos os elementos de B são atingidos, entre aspas, por essa mesma aplicação. Tá bem? Então, no fundo, terem o mesmo número de elementos. Vamos a algumas propriedades rápidas sobre o cardinal de um conjunto. Portanto, se a interseção entre dois conjuntos for vazio, isto é, se dois conjuntos forem disjuntos, então o cardinal da reunião é igual à soma dos cardinais dos dois conjuntos. Portanto, temos diagrama de Venn. O que acontece é que temos o A e o B totalmente separados. Portanto, quando fazemos a reunião, vamos ficar com os dois conjuntos. Ou seja, o número de elementos desta reunião acaba por ser a soma dos dois. Se eles não forem disjuntos, isto é, se existir interseção, se por acaso existir interseção, então o cardinal da reunião há de ser o número de elementos do A mais o número de elementos do B. Estão a ver o que é que está a acontecer? Estou a contar esta parte aqui do meio duas vezes. Não devia só estar a ser contabilizada uma vez, menos o cardinal da interseção. Claro que isto também se aplica ao caso anterior, tendo em conta que o cardinal da interseção é 0 neste caso. Ok, aqui no primeiro caso, se eles forem disjuntos. Depois, o produto cartesiano. O cardinal do produto cartesiano é o cardinal do primeiro vezes o cardinal do segundo. Se quiserem recordar o produto cartesiano, revejam a aula anterior. Portanto, no fundo, são todos os pares ordenados formados por elementos de A e por elementos de B. E isto, claro, que se generaliza se estivermos a fazer o produto cartesiano de n conjuntos. Portanto, acaba por ser, se nós tivermos um conjunto com 2 elementos e outro conjunto com 3 elementos, o produto cartesiano vai ter 6 elementos. E isto é muito útil já para o que vamos falar a seguir, que é o teorema fundamental da contagem. Portanto, estamos a falar de uma experiência aleatória, da qual não sabemos qual é o seu resultado, que é composta por k fases. Por exemplo, estarmos a tirar o dado 3 vezes, ou o exemplo que aqui está em baixo tem a ver com os possíveis menus num restaurante em que temos entradas, pratos principais e sobremesas. Portanto, se tivermos, aqui temos 3 fases, se tivermos uma experiência composta por k fases, em que na primeira temos n1 situações distintas, na segunda temos n2, na última temos nk, então, de acordo com o teorema fundamental da contagem, o número total de hipóteses possíveis para essa experiência aleatória acaba por ser o produto deste número de situações. Porquê? Porque, no fundo, quando nós estamos a formar o conjunto composto por todos os resultados possíveis, o que estamos, no fundo, a fazer são produtos cartesianos de conjuntos. Portanto, aqui, quando nós pensamos num restaurante que tem 3 entradas, 12 pratos principais e 5 sobremesas, se quiséssemos representar isto com um diagrama de Venn, diagrama de árvore, desculpa, eu não tenho espaço para isso, mas teríamos entrada 1, entrada 2 e entrada 3. Depois temos 12 pratos. Para cada entrada teríamos que fazer aqui 12 ramos, que cada um deles representaria um prato. Portanto, já viram que vamos ter 3 vezes 12 hipóteses nesta segunda fase, 36. E depois ainda tínhamos que chegar aqui ao prato 1, ao prato 2, até ao prato 12, e abríamos mais 5 ramos das sobremesas. Ou seja, no fundo, estamos a construir aqui o produto cartesiano. É óbvio que isto, tendo 180 elementos, representar com diagrama de árvore não era das melhores escolhas. E mesmo representar elemento a elemento, está muito trabalho. Mas muitas vezes em probabilidades interessa-nos mais a contagem do que propriamente quais é que são os elementos. Ok, vamos passar para o segundo ponto desta videoaula de hoje, que tem a ver com esta história dos fatoriais, das combinações e dos arranjos, que são estruturas fundamentais no cálculo de probabilidades. Comecemos com o fatorial. Ora, o fatorial não é mais do que as maneiras diferentes de ordenar n elementos. Portanto, imaginem que temos 5 pessoas que vão pousar para a fotografia, em fila, todas as 5 pessoas. Portanto, no fundo, temos 5 espaços para colocar essas 5 pessoas. Claro que para o primeiro lugar temos 5 hipóteses possíveis. A partir do momento em que uma pessoa ficou a ocupar este primeiro lugar, passamos já só a ter 4 para a segunda posição, 3 para a terceira posição, 2 para a penúltima posição e, claro, na última posição fica só uma. Este 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é mais do que
o 5 fatorial. Isto acaba por ser uma simplificação para representar este produto de elementos por ordem decrescente, ok? Representa-se por isto permutações e, no fundo, em termos probabilísticos, representa o número de maneiras diferentes de ordenar n objetos. Normalmente, no início, quando se dá este conceito de permutação, costuma-se fazer alguns exercícios de simplificação. Notem que é sempre possível chegar de um fatorial maior a um mais pequeno. Por exemplo, o 9 fatorial não é mais do que 9 vezes 8 fatorial. E o 8 fatorial também é 8 vezes 7 fatorial. Estão a ver? É sempre possível chegar de um fatorial maior para um fatorial mais pequeno, que dá jeito neste tipo de exercícios de simplificação. Ora, antes de avançarmos para a parte dos arranjos e das combinações, vamos ver alguns exercícios típicos que nos vão permitir certamente perceber um bocadinho melhor as aplicações deste conceito de fatorial. Ora, imaginem, por exemplo, que temos a palavra matemática. E queremos saber quantas palavras com ou sem sentido se conseguem formar com estas 10 letras. Ora, se as letras fossem todas distintas, coisa que não acontece, teríamos 10 fatorial hipóteses. No entanto, temos letras repetidas, ou seja, se eu trocasse o M de lugar com o outro M, ficaria na mesma. Por isso é que eu tenho que dividir por 2. Se eu trocasse os T's de lugar, também teria a mesma palavra. Por isso é que tenho que dividir por 2. E porquê é que está aqui este 3 fatorial? Estão a ver de onde é que isto vem? Vem dos A's. Eu tenho 3 A's ao todo. Quantas maneiras diferentes é que eu tenho de trocar os A's de lugar? 3 fatorial, não é? Se eu tiver o A1, o A2 e o A3, vamos partir do princípio que eles seriam distintos, mas eu quero aqui é contar quantas ordenações distintas é que eu tenho destes 3 elementos. Em 3 fatorial. Para a primeira posição, para o primeiro sítio onde eu vou colocar o A, tenho 3 hipóteses. Para o segundo sítio tenho 2 e para o último sítio tenho 1. Por isso é que eu tenho que dividir por 3 fatorial, porque há estas maneiras diferentes de ordenar os A's que acabam por originar a mesma palavra. Claro que isto se aplica a qualquer outra situação. Portanto, se pensarmos em física, ora, 6 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui só temos os problemas dos i's. Não há mais nenhuma letra repetida. Vamos ver outra aplicação do fatorial. Já agora isto, em termos globais, se quiséssemos ordenar n elementos, dos quais n1 são repetidos, n2 são repetidos, nk são repetidos, então o número de permutações possíveis nesta situação seria n fatorial, a dividir por cada um destes fatoriais que tem a ver com o número de letras repetidas. Vamos a outro exercício que parece diferente, outro exemplo que parece diferente, que no entanto vai cair na mesma situação. Portanto, imaginem que eu quero ir de A para B pelo caminho mais curto. Ou seja, as únicas deslocações que eu vou fazer é para a direita ou para cima. Imaginem que isto é uma espécie de um mapa de um bairro ou de vários bairros que têm aqui estes cruzamentozinhos todos, têm a ver com estradas. Portanto, aparece muito neste tipo de exercícios. No fundo, eu, para chegar de A para B, tenho que utilizar 4 direitas e 3 cimas. A ordem que estou a fazê-los é indiferente. Vamos fazer um exemplo. Vamos pôr aqui D, CC, DD, C, D. Tenho aqui 4 direitas e 3 cimas. Vamos ver se chegamos de A até B. Ora, direita, cima, cima, direita, direita, cima e direita. Qualquer que seja a palavra, estão a ver a analogia com o exercício anterior, qualquer que seja a palavra que vocês formem com estas 7 letras, 4 Ds e 3 Cs, conseguem sempre chegar do alvo. E façam experiência vocês em casa se quiserem. Então, quantas palavras diferentes é que temos nesta situação? De acordo com aquilo que eu vos disse há pouco, será 7 fatorial a dividir por 4 fatorial vezes 3 fatorial, porque há 4 Ds e 3 Cs e temos 7 letras ao todo. Vamos agora a um exercício já diferente deste. Imaginem que temos 9 amigos que se pretendem sentar em fila, temos 3 homens e 6 mulheres e os homens pretendem ficar todos juntos. Okay? Então o que é que acontece neste caso? Temos 3 homens que querem ficar todos juntos e as mulheres podem ficar espalhadas por onde elas quiserem. Há 2 maneiras de resolver este exercício. Ou fazemos mesmo os tracinhos e vamos ver todas as situações em que os homens podem ficar juntos. Não é fácil. Se tivermos muitas situações, tivermos muitas pessoas envolvidas numa pergunta deste género, poderemos demorar muito tempo a fazer a contagem e há o risco de se enganarem em algum momento. Ou então, utilizando esta esquematização que está aqui. Portanto, primeiro, temos 3 homens que podem trocar de lugar nessa mesma fila. Portanto, existe 3 fatorial hipóteses distintas. E vocês podem dizer, ok, as mulheres têm 6 fatorial. Sim, mas não estamos a ter em conta ainda
quais são as posições em que os homens podem ficar. Então podemos pensar neste bloco de homens como sendo mais um bloco para além destes 6 de mulheres que temos aqui, cada um deles representando uma mulher. Ou seja, estes 7 blocos ao todo poderão permutar de lugar entre si. Ou seja, vou multiplicar isto por 7 fatorial. Se vocês fizessem com o esquema 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teriam que contabilizar todas as hipóteses em que os homens podem ficar juntos. Vão dar 7, de certeza. Fica a ver se eu não me engano em nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui acho que terminava aqui. A segunda posição, terceira posição, quarta, quinta, sexta. Pronto, sétima. Sétima até à nona. Desculpa, este aqui estava muito longo. São 7 hipóteses ao todo. Os homens têm 3 fatorial maneiras de se ordenar e as mulheres 6 fatorial. E são 7 hipóteses. Ou seja, teríamos que multiplicar isto por 7. Mas isto aqui não dá 7 fatorial. Não é muito mais rápido fazer por aqui. Portanto, pensem neste bloco que tem que estar junto como sendo um bloco que poderá permutar com os 6 blocos separados das mulheres. Isto poderá vos ajudar em situações em que temos muitos elementos ou muitos grupos em que apenas alguns deles devem estar juntos. Portanto, ajuda a simplificar exercícios que aparentemente são mais complicados. E vamos ver um exemplo agora com um grupo composto por 10 pessoas, 5 portugueses, 3 espanhóis e 2 franceses, e eles querem todos sentar-se em fila, mas de maneira que os representantes de cada país fiquem juntos. Se pensarmos no nosso esquema, temos os 5 portugueses que podem permutar entre si 5 fatorial maneiras distintas, os espanhóis 3 fatorial maneiras distintas e os portugueses 2 fatorial. E agora estes grupos podem permutar entre si. Ou seja, teríamos que multiplicar isto por 3 fatorial, porque estes grupos também podem permutar. Vamos complicar um bocadinho esta pergunta. Imaginem que os portugueses e os franceses queriam ficar juntos, mas os espanhóis não se importavam. Podiam ficar separados ou não. Então, deixamos de ter este conjunto e passamos a ter 3 grupos separados. Espanhol 1, espanhol 2 e espanhol 3. Os portugueses e os franceses ficam juntos. Então, 5 fatorial para os portugueses, 2 fatorial para os franceses. Os espanhóis podem permutar com estes 2 grandes conjuntos que aqui estão. É como se tivéssemos 2 blocos maiores e 3 blocos mais pequenos, mas no fundo eles podem permutar entre si. 5 fatorial. Tentem fazer isto com o esquema dos tracinhos. Vai dar muito trabalho e não é fácil contabilizar todas as situações distintas. Não é nada fácil. Ok, vamos passar ao último ponto teórico desta aula, que está a ser um bocadinho mais longa do que é normal. Vamos falar sobre arranjos sem repetição, arranjos com repetição e combinações. Eu gosto de pensar nestas 3 estruturas juntas, porque muitas vezes, se nós observarmos as 3 mais ou menos em simultâneo e nos apercebermos de quais é que são as diferenças fundamentais entre elas, depois também temos mais facilidade em identificar qual é a estrutura adequada em cada uma das situações. Portanto, vamos imaginar que estamos a formar, temos um conjunto, um saco com 10 bolas, numeradas desde 1 até 10, e vamos ver maneiras diferentes de retirar 3 bolas deste saco. A primeira forma consiste em formar sequências de 3 elementos. Portanto, tiramos uma bola, vemos qual é o número, colocamos aqui, tiramos outra bola, voltamos a misturar as bolas, tiramos outro número, metemos aqui, isto sem reposição das bolas no saco. Portanto, no fundo, no final, vamos ter 7 bolas dentro do saco e 3 bolas cá fora. Claro que para a primeira posição temos 10 hipóteses, para a segunda temos 9 e para a terceira temos 8. Ora, isto não são mais do que arranjos sem repetição. Estamos a formar sequências de 3 elementos a partir de 10. Neste caso, o N aqui em cima, que é o número de elementos disponíveis, é 10, e o A é 3, e o P é 3. Desculpem, vamos ver como é que isto fica neste caso. 10 a 3, isto dá 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, dá 7 fatorial. Será que vai dar aquilo que está ali em cima? Claro que dá. Lembram-se que dá para passar de um fatorial maior para um mais pequeno e coincidência das coincidências é a mesma coisa. Ok, vamos mudar um bocadinho esta experiência. Vamos partir do princípio que tiramos uma bola, registamos o número saído, mas voltamos a colocá-la dentro do saco. O que é que mudou neste caso no final das trações, quando temos sempre 10 bolas disponíveis? Portanto, para a primeira posição temos 10 hipóteses. Para a segunda também temos 10 e para a terceira também temos 10. Isto são arranjos com repetição.
Portanto, o N e o P continuam a ser os mesmos, 10 e 3. No entanto, neste caso vai dar 10 ao cubo. Aqui é clara a igualdade entre estas duas abordagens. Okay? Aqui é N elevado a P, que dá 10 ao cubo, que não é mais do que 10 vezes 10 vezes 10. Vamos à última situação. Como é que eu posso mudar esta experiência de tirar 3 bolas de um saco que tem 10 bolas numeradas, de maneira a podermos aplicar as combinações? Ora, e se eu tirar as 3 bolas em simultâneo? Isto é, eu meto a mão dentro do saco e de uma vez só, de uma assentada só, tiro 3 bolas dentro do saco. Neste caso, tirar 1, 2, 3 ou tirar 3, 2, 1 é indiferente. As bolas que nós ficamos no final são exatamente as mesmas. Eu não estou a formar sequências, ok? Porque aqui a ordem acaba por não interessar na extração destas bolas dentro do saco. Portanto, neste caso, estamos perante as combinações. Já não dá para representar isto com um esquema. Tem que ser feito com a ideia de fatorial. Eu já vos vou explicar porque é que a fórmula vai dar isto. Portanto, recordem que há pouco ficávamos só com o 10 fatorial sobre o 7 fatorial, não era? Quando fazíamos os arranjos sem repetição, na primeira experiência todas. Porque é que agora temos que dividir o 3 fatorial? Imaginem que nos saem as bolas 1, 2 e 3. Será que isto é diferente sair o 1, 3 e o 2? Será que é diferente sair o 2, 1, 3? Ou o 2, 3, 1? Ou as outras duas hipóteses, 3, 1, 2 ou 3, 2, 1? Não. Acaba por ser a mesma situação porque a ordem não interessa nesta experiência. Estamos a tirar as bolas do saco simultaneamente. São 6 hipóteses repetidas de cada vez. Isto é 3 fatorial. É a maneira de ordenar 3 elementos separadamente. Portanto, é daí que vem este fatorial extra na forma das combinações. Portanto, vamos só passar aqui para um esquemazinho. Já vou falar do que falta. Portanto, numa experiência em que estamos a fazer contagem, nesta fase ainda não estamos a calcular a probabilidade, estamos só a fazer contagem, uma das primeiras perguntas que convém colocar é se interessa ou não interessa a ordem. Porque se interessar a ordem, temos que saber se é com repetição ou sem repetição. E aqui é fácil distinguir, porque se tem repetição, utilizamos arranjos com repetição. Se não tem repetição, utilizamos arranjos sem repetição. Se não interessar a ordem, utilizamos as combinações. Não sei se repararam que eu há pouco, nas situações com repetição, eu utilizei aquele esquema dos tracinhos. E poderia utilizar muitos outros esquemas. A tabela dupla entrada também é válida nessas situações, ou o diagrama de árvore. No entanto, para as combinações, a única ferramenta disponível é mesmo as combinações, quando não interessa a ordem. Ora, vocês podem me perguntar, então, mas como é que eu sei quando é que interessa ou quando é que não interessa a ordem? Mudem a ordem dos objetos que estão a escolher. Por exemplo, vamos a um exemplo clássico que consiste nesta história das trações das bolas, o Euromilhões. Vamos pensar só, não vamos pensar para já nas estrelas, vamos pensar só naqueles 5 números que são extraídos no início. Acham que interessa a ordem que os números são extraídos daquela tómbola? Será que sair pela ordem 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1 é diferente? Não. A ordem não interessa quando estamos a retirar as bolas no caso do Euromilhões. Portanto, é uma experiência em que temos combinações. Portanto, são, creio eu, 49, não tenho bem a certeza, das 49 bolas tiramos 5. Portanto, não interessa a ordem. Depois já temos as estrelas, creio que são 11, e dessas 11 tiramos 2. Portanto, lá está uma experiência composta por 2 fases. Primeiro tiram-se as 5 bolas e depois tiram-se as 2 estrelas. Mas isto são o número de hipóteses diferentes do Euromilhões. Ok? Portanto, peguem na vossa experiência, imaginem um exemplo qualquer concreto e troquem a ordem dos elementos. Se isto der uma situação distinta, é porque interessa a ordem. Se der a mesma coisa, não interessa. Isto é assim, vocês podiam pensar, ok, os exercícios de bolas são sempre resolvidos com combinações. Os exercícios de cartas são sempre resolvidos com arranjos. Não, as coisas não são assim. Porque é fácil mudar, como vocês viram naquele exemplo que eu descrevi há pouco, daquele saco com as bolas. É relativamente simples mudar uma experiência, nem que seja um bocadinho. Ali, utilizar com repetição, utilizar a noção de sequência. É possível mudar um bocadinho uma experiência e que ela passa a interessar a ordem ou a deixar de interessar a ordem. Por exemplo, comissões. Imaginem que na vossa turma tem 25 alunos e estamos a organizar uma festa e são escolhidos 4 alunos ao acaso. Se não houver cargos para esses 4 alunos, o número de hipóteses possíveis é 25, C4, porque não interessa a ordem. Escolher a Ana, o Bernardo, o Carlos e a Daniela é indiferente se vocês trocarem a ordem desses elementos. Agora, se for uma pessoa vai tratar do catering, outra vai tratar das bebidas, outra vai tratar do local e outra fica com o cargo de tesoureiro,
aí já temos cargos distintos. Escolher por ordens distintas vai originar também situações distintas. Portanto, uma das coisas que eu costumo dizer aos meus alunos nas explicações é: procurem colocar-se no lugar da pessoa que está a fazer as escolhas. Isso poder-vos ajudar a distinguir quando é que interessa e quando é que não interessa a ordem. E normalmente os alunos sentem alguma frustração nesta parte, porque às vezes têm dificuldade em identificar quando é que não interessa e quando é que interessa a ordem. Mas tentem começar a colocar-se no lugar da pessoa que está a fazer as escolhas. E não desistam, está bem? Os primeiros exercícios normalmente não dão certo, mas vocês aos poucos vão-se apercebendo o que é que não funcionou, o que é que vocês têm que mudar na vossa abordagem para vos ajudar a resolver melhor os exercícios. Bem, vamos terminar esta parte teórica, que já vai longa. Vamos só aqui definir as partes de um conjunto. Portanto, se tivermos um conjunto A, um conjunto, imaginem que temos o conjunto A que é formado pelos elementos 1, 2, 3. Então, ao conjunto constituído por todos os subconjuntos de A, quais é que são os subconjuntos de A aqui? O vazio, o 1 é um subconjunto, o 2 é um subconjunto, o 3 também. Depois temos as combinações todas com 2 elementos, o 2, 3 e finalmente o próprio A também é um subconjunto. A isto chamamos as partes de A. Portanto, as partes de A têm aqui um A todo caligráfico. Eu não consigo fazer este A bem, mas é este conjunto aqui. Portanto, estão a ver, no caso, 3 elementos originam-nos aqui 8 situações ao todo. Claro que se tivermos mais elementos aqui dentro do A, mais situações distintas iremos constituir. Agora, a questão é: quantos elementos é que terá as partes de A? No nosso caso, tem 8. 8 porquê? Porque temos aqui esta formulazinha. 2 elevado ao cardinal de A. O cardinal de A é 3, 2 elevado a 3 é 8. Ok, bate certo. E se fosse com 4 elementos, seria 2 elevado a 4, que seriam 16. E se fossem 5 elementos, seria 32 e por aí fora. Porquê é que isto dá certo? Vamos tentar utilizar aquilo que nós já definimos há pouco. Quando eu estou a formar um subconjunto de A, eu estou a decidir se o 1 vai pertencer ou não vai pertencer. Estou a decidir se o 2 vai pertencer ou não vai pertencer. E se o 3 vai pertencer ou não vai pertencer. É quase como se eu tivesse um interruptor para cada elemento, para o 1, para o 2 e para o 3, em que eu vou decidir se pertence ou não pertence ao subconjunto. Se calhar devia ter feito isto um bocadinho maior. Eu, no fundo, estou a decidir para cada elemento do A se ele vai pertencer ou não vai pertencer ao subconjunto. O que é que isto quer dizer? Que eu, para o 1, tenho duas hipóteses. Para o 2 também tenho duas hipóteses. E para o 3 também tenho duas hipóteses. São arranjos com repetição. Lá está a ser aplicado aquilo que nós definimos há pouco. Mas pronto, para já, guarda esta formazinha, ela vai nos dar jeito mais tarde. E com isto concluímos a parte teórica. Vamos passar à parte prática. Vamos resolver o segundo exercício, se não foi da outra aula. Ok, vamos aplicar estes conceitos. Portanto, temos uma turma com 20 alunos, dos quais 13 são rapazes e 7 são raparigas, e queremos formar uma comissão constituída por 3 elementos para organizar um jantar. Portanto, notem que aqui não é feito qualquer referência a cargos para estes alunos. Portanto, quando na linha A perguntamos quantas comissões se podem formar, portanto, serão 20 C3. Não interessa a ordem. Ir a Ana, a Joana ou a Daniela é a mesma coisa que ir a Daniela, a Joana e a Ana. Não interessa a ordem. Vamos agora ver quanto é que dá 20 combinações de 3. Vamos abrir aqui a calculadora. Ora, OPTN. Já agora onde é que eu fui? Fui ao menu 1, aqui na Casio. Vão aqui às opções. Puxam para a parte que diz probabilidades e depois tem aqui as combinações. Primeiro metem o N, depois o símbolo de combinações e depois o 3 e vai dar 1140 hipóteses possíveis. Ok? Então vamos passar à próxima pergunta. Quantas comissões mistas, formadas por homens e mulheres, é possível formar? Portanto, o que acontece agora? Se eu quero formar comissões mistas, eu aqui vou ter claramente duas situações distintas. Ou tenho um rapaz e duas raparigas, ou então dois rapazes e uma rapariga. Portanto, um rapaz e duas raparigas, ou então, portanto, lá está, situações distintas, soma-se em probabilidades. Nós vamos depois falar um bocadinho melhor disto, mas em probabilidades, normalmente, quando se utiliza o I, multiplica-se. Quando se utiliza o OU, soma-se. Portanto, dos 13 rapazes escolhemos um e vezes das 7 raparigas escolhemos duas, ou então, outra situação, dos 13 rapazes escolhemos 2 e das 7 raparigas escolhemos uma. Vamos já voltar à nossa calculadora para ver quanto é que isto dá. Já agora, o 7 combinações de 1 e o 13 combinações de 1 dá 13. Quer dizer, o 13 de combinações de 1 dá 13 e o 7 combinações de 1 dá 7. Na próxima aula isto vai se tornar muito mais claro quando falarmos, já agora, só para vocês verem.
Sempre que fizerem combinações de 1, dá o número n, dá sempre o n. Isto porque é 13 fatorial sobre 12 fatorial e vocês já sabem que os fatoriais simplificam. Mas nós, quando falamos do triângulo Pascal, isto vai se tornar mais claro. Bem, vamos voltar às nossas contas. 13 combinações de 1 vezes 7 combinações de 2, mais, e agora vamos inverter isto, 13 combinações de 2 vezes 7 combinações de 1, que vai dar ao todo 819 situações. Vamos à última pergunta. Claro que eu aqui estou a trabalhar só coisas onde não interessam a ordem. Vamos supor que no dia do jantar a turma resolve tirar uma fotografia numa fila de 20 pessoas. De quantas maneiras se podem distribuir de maneira que as raparigas fiquem todas juntas? O que acontece neste caso? Temos o conjunto das mulheres, das raparigas, vão ter um M, que vai ficar tudo junto, e os rapazes não lhes interessa onde é que eles vão ficar, vão trocar de ordem. Falta-me aqui ainda 3. Temos 13 rapazes. Portanto, primeiro ponto. As mulheres podem trocar de lugar entre si. Embora fiquem juntas, elas têm 7 fatorial maneiras diferentes de se reordenar entre si. E depois temos 13 rapazes que, juntamente com este bloco das raparigas, vão ter aqui um H para saber que isto se refere aos homens, estes 13 blocos dos rapazes mais este bloco das raparigas podem trocar de lugar entre si. Eu sei que este bloco é enorme, mas ele pode aparecer no meio dos rapazes, pode aparecer numa das pontas, pode ter um rapaz de um lado, 12 rapazes do outro, mas no fundo o que eu estou a fazer é contar o número de ordenações distintas destes elementos. Eu cheiro-me que isto vai dar um número enorme. Vamos só ver se a calculadora tem capacidade para calcular isto. Está aqui o fatorial, estão a ver, mesmo ao lado das combinações. Este P são os arranjos. E aqui vezes 14 fatorial, que vai dar este número enorme. Portanto, tínhamos aqui que avançar 14 casas, está bem? Isto é levantado, é 10 levantado a 14, e ainda andar. Muitas vezes nestas situações apresenta-se mesmo na forma 7 fatorial vezes 14 fatorial, ou então tínhamos mesmo que contar aqui os 14 casas e colocar zeros, porque isto nem vai chegar aqui ao 14, vamos ter que andar ainda um bocado. Mas podemos deixar simplesmente 7 fatorial vezes 14 fatorial, ok? Na próxima aula vamos falar um pouco sobre, deixem-me só voltar aqui, vamos falar um pouco sobre o binómio de Newton e o triângulo de Pascal. Isto vai nos obrigar também a recordar algumas propriedades das potências e tentarmos perceber estas propriedades do triângulo de Pascal, mas vem um bocadinho em continuidade com aquilo que temos feito até agora com esta parte das combinações, essencialmente. Espero que tenham gostado desta aula. Caso estejam interessados em adquirir este resumo ou em ter explicações presenciais, visitem-nos no nosso site em www.videosmatematicassimples.com. Até uma próxima aula. Fiquem bem.